Gente, isso não é uma afirmação, é uma pergunta aqui para uma pequena reflexão. Quem comete crime é criminoso, segundo a língua portuguesa e segundo as leis também. Então vamos lá. Quem comete um crime de responsabilidade pode ser chamado de criminoso? Quem comete o crime de abuso de autoridade pode ser chamado de criminoso? São fatos para reflexão. Segue o vídeo aí, vamos apontar algumas ilegalidades que foram perpetradas pela nossa mais alta Compartilhar de sentimentos, reflexões que a gente tem sobre esses papéis que vieram à tona do Congresso americano. Ele teve que trazer à tona porque o nosso Congresso, o nosso Senado, se omitiu. E esses documentos, eles revelaram 14 ilegalidades. Deu tanto tudo isso? Sim, pelo menos 14 ilegalidades. Vai contando aí que talvez a gente passe de 14. Essas decisões reveladas pelos papéis mostram censura emitida por Alexandre de Moraes a partir da provocação de um órgão que até então não era conhecido, um órgão que veio a público agora mostrando a censura realizada por Alexandre de Moraes a partir da sua provocação. É um órgão chamado Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação. AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação. Então, que órgão é esse? Gente, esse é um órgão sem previsão em lei. Não foi criado por lei. Não tem ainda qualquer transparência. Qual é a lei que autorizou a sua criação? Como que são escolhidos os seus membros? Quais os critérios? Se é esse órgão que está demandando a censura de Moraes e foi criado dentro do TSE de modo subordinado ao Alexandre de Moraes, quais são as garantias de isenção? Quais são os critérios que estão sendo usados por essa assessoria de enfrentamento à desinformação nas buscas e na identificação das postagens que vão ser censuradas? Ontem eu entrevistei o Homero Marchese no meu canal do YouTube. O Homero Marchese foi uma das pessoas censuradas, conforme essa documentação trouxe à tona. E o Homero Marchese disse que não só não existe transparência, mas uma das pessoas que assinou o relatório desse órgão, dessa assessoria especial de enfrentamento à desinformação, o chefe dessa assessoria, alguém que assinou o relatório pedindo a censura das redes Homero, foi alguém que foi preso em flagrante e na sua prisão em flagrante em razão de uma suposta agressão em contexto familiar, envolvendo inclusive uma arma de fogo. Essa pessoa disse que estava sob imensa pressão no trabalho. Imensa pressão. Onde? Nesse órgão de assessoria especial de enfrentamento da desinformação do TSE. Falta transparência nesse órgão, falta publicidade, falta prestação de contas num órgão, mais uma vez, que tem influência sobre as eleições. Existe ainda a violação da legalidade estrita, porque o Estado só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Vamos para a segunda ilegalidade. Esse órgão, essa assessoria especial de enfrentamento à desinformação é subordinado a Moraes no Tribunal Superior Eleitoral e está fazendo o papel de polícia, investigando, quando o Tribunal Superior Eleitoral não tem competência criminal originária. Ele não pode investigar, não é função do Tribunal Superior Eleitoral, mas está investigando por meio de um dos seus órgãos. Essa é a segunda ilegalidade. Terceira ilegalidade, vai contando. Essa assessoria especial de enfrentamento à desinformação está fazendo papel não só de polícia, mas também de Ministério Público, peticionando perante o Supremo, perante o ministro Alexandre de Moraes, sem que tenha capacidade postulatória, só quem tem OAB, advogado, ou é previsto em lei como o Ministério Público tem capacidade postulatória para fazer pedidos, e também não tem legitimidade processual para atuar perante o Supremo. Quem tem legitimidade processual está previsto na Constituição, na lei, de modo claro. Quarta ilegalidade, vamos para a quarta. O Alexandre de Moraes decidiu nos casos sem ouvir a Procuradoria-Geral da República, sem ouvir o Ministério Público, o que é obrigatório por lei. Existem uma série de outras ilegalidades quando a gente olha as decisões que estão lá. E aqui está uma mentira divulgada, uma fake news, uma informação falsa, uma desinformação divulgada pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Supremo Tribunal Federal, na nota que foi soltada agora no último dia. Eles soltaram uma nota dizendo que esses papéis têm as ordens e não as decisões, tem pelo menos 3 decisões lá. Uma das decisões é justamente em relação a Monark. E você lendo a decisão, você constata uma série de outras ilegalidades, e eu vou me basear na decisão do Monark para rolar as outras aqui. Quinta ilegalidade. Todos sabemos que as decisões judiciais têm que ter fundamentação. Existe uma previsão constitucional expressa nessa direção. E falta uma série de fundamentações necessárias. Vamos lá. Quinta ilegalidade. A primeira falta de fundamentação que está ali ausente é o fato de que na decisão do STF, censurando o Monark, eles não indicam quais são os fatos. Eles não esclarecem o que aconteceu. Eu até separei aqui o trecho para ler para vocês, ó. O Alexandre Moraes ele coloca que, mediante pesquisas em dados abertos em mídias sociais por aquela assessoria especial de enfrentamento de desinformação, falou que existem publicações de Moraes em que são difundidas notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais. Peraí, que notícias falsas? O que ele falou que é falso? Qual foi o comportamento dele ilegal? O que ele concretamente falou? Não tá lá. Qual é o fato? Não existe.
A ausência de fundamentação fática na decisão. Vamos para mais um ponto agora, sexta ilegalidade. A ausência de enquadramento dos fatos na lei. Falta um segundo tipo de fundamentação necessária. O Alexandre de Moraes, na decisão, não indica quais foram as leis violadas pelos fatos. Indica quais foram as leis violadas pelos fatos praticados. Não tem lá não só quais são os fatos, faltam os fatos, mas também falta quais são os crimes, qual é o enquadramento legal. O Alexandre de Moraes, ele fundamenta a decisão na sua vontade, em clichês como liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Mais ainda, sétima ilegalidade. Agora é um terceiro tipo de fundamentação que falta. Além de ele não colocar o fato, além de ele não colocar o enquadramento legal do fato, ele não fundamenta em que lei que ele pode determinar as medidas que ele está determinando. Ele não indica quais são as normas legais que embasam as medidas adotadas. Sabe por quê? Porque não existem. Ele manda tirar as redes do ar, ele manda que a pessoa não publique nem compartilhe notícias falsas sob pena de R$10 mil de multa diária. E ele faz isso, mas ele não fundamenta nem em lei, e a falta da fundamentação por si só é ilegal. Além dessas medidas serem ilegais, o que vão ser outros tópicos, a falta da fundamentação por si só também é ilegal. Vamos para a oitava ilegalidade. Ele proíbe o monarca de fazer algo que não é crime. Difundir fake news não é crime do Brasil. E ele proíbe o monarca. E mais, não existe nenhuma definição legal do que é fake news. Como é que o monarca vai saber o que ele pode e não pode fazer? Ele vai ficar debaixo da discricionalidade. Ou talvez até, falando em português mais claro, vai ficar debaixo do arbítrio do Estado, debaixo do arbítrio de Moraes. Pode sofrer uma multa diária, depois de um mês, uma multa de R$10 mil por dia, depois de um mês, faça a conta aí, a gente tá falando R$300 mil num mês, porque depois de um mês, aquele órgão de assessoria especial de desinformação vai dizer, olha, eu discordo disso aqui, eu acho que é falso, e ele vai se ferrar. Não tem como, isso é draconiano. Existe aí uma violação da legalidade estrita, o Estado não pode impor obrigações a cidadãos, a não ser por lei. Não existindo lei, vige a liberdade, vale a liberdade. Vamos para a nona ilegalidade, a número 9. Outra medida que o Moraes determinou, que foi derrubar as redes do monarca, o perfil inteiro, é inconstitucional e ilegal, porque é equivalente à censura prévia. Você está cortando a língua da pessoa, você derruba a possibilidade de falar ao longo de semanas, meses, sem nem saber o que a pessoa vai falar. E a pessoa vai falar um monte de coisa legítima, legal, e você está vedando isso sem saber o que a pessoa vai falar. Isso é equivalente, moderno, à pena medieval de cortar a língua de alguém, ou ainda do banimento da praça pública. Essas pessoas que foram censuradas foram banidas, elas não podiam mais participar do debate público. Vamos para a 10ª ilegalidade. A derrubada do perfil, promovida pelo Moraes, também é ilegal, porque a lei nossa proíbe a impenhorabilidade, ou seja, o bloqueio dos instrumentos de trabalho. Se um dentista tem uma dívida com você, você não pode ir lá e penhorar lá a broca dele, o instrumento de trabalho dele. Se um médico tem uma dívida com você não pode penhorar o estetoscópio. A rede social é o estetoscópio, é o instrumento de trabalho do monarca. Por lei é proibido penhorar isso. E ele vai lá e penhora. E dane-se a lei. Não pode isso, gente. Em 11º lugar, o relatório dos americanos fala ainda que o Alexandre de Moraes, eu separei aqui para vocês o trecho, o Alexandre de Moraes estava incomodado com as críticas do monarca ao Supremo e ao TSE. Abre aspas. Moraes ordenou a censura de um cidadão brasileiro por criticar Moraes por censurar brasileiros. Presta atenção, vou repetir. Moraes ordenou a censura de um cidadão brasileiro simplesmente porque ele criticou Moraes por censurar brasileiros. E isso sugere que essas violações legais promovidas, esses abusos, esses arbítrios, eles tinham uma motivação não republicana, tinham um vício de motivação. Vamos para a ilegalidade 12. A lei veda que a vítima seja investigador ou juiz. E ora, se ele estava incomodado com as críticas contra ele, contra o TSE, contra o Supremo, se esse era o ponto, se ele era o alvo das críticas, ele não pode ser, por lei, investigador ou juiz. Caso. Ilegalidade número 13. A derrubada por completo da rede social viola ainda o artigo 19 e o parágrafo 1º do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que dizem que quando um juiz vai derrubar alguma coisa, ele tem que indicar expressamente qual é o conteúdo derrubado. Não autoriza a derrubada do perfil inteiro, tem que indicar qual é o conteúdo que violou a lei. 14. A liberdade de expressão ela tem uma primazia, uma força maior, uma hierarquia mais elevada em relação aos próprios outros direitos fundamentais da Constituição. Isso é reconhecido por todo mundo. Todo mundo que estuda isso, estuda direitos fundamentais, fala a liberdade de expressão está acima. Por quê? Porque ela não é só um direito personalíssimo, ela é um pilar da democracia. Então ela deveria ser assim tratada, assim resguardada, mas ela foi jogada na lata de lixo da nossa democracia. Ilegalidade número 15. Para encerrar, eu falei que eram 14, mas são 15. Teve um outro caso, que está lá também nos Twitter Files, o caso do Homero Marchesi. O Homero Marchesi é um deputado do estado do Paraná, alguém de que eu tenho orgulho de ser eleitor,
É alguém íntegro, correto, que atua com competência, é um dos melhores políticos do nosso país, uma pessoa extremamente correta, foi auditor do Tribunal de Contas, se ergueu contra as ilegalidades do Tribunal de Contas, foi reconhecido pela sociedade, foi colocado na função de deputado estadual e, como tal, ele tinha imunidade material, uma proteção constitucional sobre tudo que ele falasse. E aí o que o TSE fez? Derrubou as redes sociais dele. Não só isso é ilegal por tudo que a gente viu, mas ele tem um degrau de proteção a mais, imunidade material para todas as suas palavras, opiniões e votos, quaisquer. Tá lá na Constituição Federal. Se o Supremo ainda não derrubou a Constituição. Mas ainda assim, as redes sociais dele foram derrubadas, ele foi censurado. E pior, ele não fez nada de errado. O Supremo cometeu um erro. Os posts que supostamente teriam violado alguma coisa, teriam atacado o Supremo, não eram dele. O Supremo errou e manteve ele com a rede derrubada 6 meses. Ele não foi notificado, ele acordou, viu que a rede não funcionava, ficou um mês sem entender o que aconteceu, moveu ações contra o Meta, aí um dia ele ligou lá no gabinete, porque ele é advogado, ligou no gabinete do ministro, falaram, tem alguma coisa aqui. Gente, que devido processo legal é esse? Aí ele descobre que tem alguma coisa lá, fala, então quero ver, me manda a decisão, eu mando a procuração. Não, tem que vir pessoalmente aqui. Só vai levar em cópia. Em século XXI, que judiciário é esse? Que justiça é essa que esconde as suas decisões? Demorou meses para ter acesso, meses para conseguir desbloquear em cima de um erro. Não só todos os erros que a gente falou se aplicam a ele, mas mais, ele tinha imunidade material. O Supremo estava absolutamente equivocado quanto ao fundamento de falso que gerou bloqueio. Esses papéis revelados pelo Congresso americano são a prova cabal dos abusos e das ilegalidades praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A questão que fica é, os nossos senadores vão continuar sumissos e servis? Vão continuar se omitindo no seu dever de controlar os arbítrios do Supremo e a passar vergonha de ter o controle do Supremo sendo exercido pelo Congresso americano e por empresários do mundo, em vez de serem feitos pelas instituições brasileiras, que deveriam, em primeiro lugar, resguardar a nossa Constituição e defender a nossa democracia?